rádio que toca notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, deixou o seu comentário gravado para esta sexta-feira. Sente e preste atenção. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas, né? O já tradicional giro que a gente faz por aquilo que vai ser destaque ao longo da próxima semana, aquilo que também chamou um pouco mais a atenção nessa semana, para a gente poder fechar a semana bem informado e começar nas expectativas de para onde temos que canalizar o nosso olhar na política para poder valorizar aqui o nosso cafezinho, né? Ao longo de toda a semana. Bom, eu quero começar com algumas propostas, né, que estão aparecendo, cobranças ao mesmo tempo. O vereador Nelson Ossi, por exemplo, solicitou ao governo do estado de São Paulo mais monitores para as escolas cívico-militares de Campinas, né? Ele é o presidente da frente parlamentar, existe uma frente parlamentar na Câmara, né? Das escolas cívico-militares, encaminhou um ofício ao governo do estado de São Paulo, né? O Tarcísio de Freitas, solicitando um aumento no número de monitores militares em escolas estaduais que aderiram, né, a esse projeto cívico-militares, é a reverenda Eliseu Narciso e professor Messias Gonçalves Teixeira, né? As duas unidades foram selecionadas para entregar esse modelo das escolas cívico-militares, juntas atendem a mais de 1.100 alunos, mas a previsão atual é de que há apenas 2 monitores militares por escola, um número que tem sido considerado insuficiente. De acordo ainda com o vereador Nelson Ossi, esses profissionais atuam na prevenção de conflitos, orientação dos alunos, reforço de uma cultura de respeito às normas, e o modelo exige esse acompanhamento constante como um todo, e no ofício parlamentar solicitou ali pelo menos um total de 6 monitores na Escola Estadual Reverendo Eliseu Narciso e de 4 monitores na Escola Estadual Professor Messias Gonçalves Teixeira. Particularmente penso que sim, é preciso você ter monitores, é preciso você ter aquelas pessoas que acompanham o dia a dia da escola, independente obviamente do modelo, mas cá entre nós, né? Acho que falta um pouco mais de empenho, talvez, inclusive por parte de todos os parlamentares como um todo, para poder, de algum modo, intensificar, né, a qualidade do ensino nas escolas públicas como um todo do município. Acho que essa questão do modelo cívico-militar acabou se tornando muito mais uma discussão ideológica do que necessariamente pragmática, prática, né, sobre a educação. E dentro dessa discussão ideológica acabou se perdendo o real objetivo. E o real objetivo, na minha percepção, deveria ser pensar numa educação que de fato possa levar a uma formação ampla do cidadão, de acordo com os preceitos constitucionais de uma Constituição que é democrática, não militar, a primeira Constituição que estabelece ali esse princípio da educação como um direito de fato muito mais universal, voltado a todas as pessoas, né, que tem ali na tripartição entre município, estado e nível federal uma responsabilidade compartilhada para garantir a universalização do acesso à educação, e que deve ser pública, deve ser laica e, acima de tudo, deve ser não focada dentro de uma cultura militar que, em tese, poderia integrar algum tipo de noção de civismo, de maior autoridade ou algo nesse sentido. Não dá para ser na base do medo, tem que ser na base do convencimento, a melhoria das nossas relações sociais, de novos mecanismos de socialização entre os sujeitos. Ou a gente convence as pessoas, ou a gente trabalha onde está o real problema, e o real problema na educação passa por desestruturação familiar, por desigualdade social, por uma série de problemas associados à não integração, né, dessas famílias, dessas crianças, enfim. É um problema multifacetado que não dá para ser resolvido de maneira tão simples assim. Quem dera se todo o problema da educação de Campinas fosse solicitar um ofício ao governo do estado pedindo mais monitores aí para poder estar presente nas escolas, né? Talvez acho que o vereador seja um movimento inicial dele, né? Quem sabe depois futuramente a solicitação seja para que os professores sejam de fato valorizados, que haja uma implementação de um plano de carreira valorizando efetivamente o professor, que a qualidade do trabalho seja infinitamente maior, que os insumos, os recursos, tudo aquilo que é necessário tenha correspondência, equipe gestora, né? A relação com a família, a qualidade de merenda, a infraestrutura, manutenção correta, que tudo isso possa ser uma preocupação de fato, né? Estamos aqui aguardando cada vez mais. Outro destaque importante, Herbert Ganem também propõe a proibição de contratação no serviço público para condenados por maus tratos animais. Não é novidade também para ninguém, o vereador tem nessa pauta da causa animal
muito da sua mobilização política na Câmara de Campinas, né? E ele entende que essa proibição de assumir cargos, empregos ou funções públicas no município, além da participação em licitações, deve envolver, portanto, essa questão daqueles que forem pegos aí como maus tratos, né, em relação aos animais. Ele disse o seguinte, né, na reportagem publicada no site da Câmara de Campinas, abre aspas, é inadmissível que alguém que comete crueldade contra animais seja mantido com recursos públicos ou ocupe funções de confiança no poder público. Precisamos dar um sinal claro de que Campinas não compactua com a violência contra os seres sencientes, né? Vamos ver. Acho que é um projeto também que tem tudo para ser aprovado de alguma forma, né? Em relação a essa questão dos maus tratos, já há um consenso amplo, acredito eu, dentro da sociedade, embora muitos ainda persistam nisso tudo. É um projeto que vai a público, aí a tema ainda para ser debatido. E ao longo dessa semana também, para poder fechar aqui esses destaques principais aqui da semana, a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que acabou antecipando já o debate sobre o plano plurianual em Campinas, né? Muitos vereadores estiveram presentes ali, muitos participaram ao longo dessa audiência que aconteceu, né, no dia 12/6, né, ontem. E aí o destaque, acho que mais importante, é que os vereadores que mais interagiram, que mais participaram, que mais questionamentos fizeram inclusive ali falas bem políticas mesmo, né? No sentido de entender o que está insuficiente no serviço de Campinas, o que precisa ser melhorado, quais as atenções que devem ser direcionadas, principalmente vereadores da oposição, né? Acabaram fazendo essa sinalização. Os vereadores governistas, né, talvez seja importante, né, estarem presentes em maior número, maior quantidade, debatendo o orçamento. Afinal de contas, eu tenho insistido aqui sempre, o orçamento é um dos momentos mais importantes do Poder Legislativo, é um momento que o Poder Legislativo deveria brilhar sempre mais. E lembrando, a audiência inicialmente era para discutir a LDO, mas já teve ali algumas sinalizações, algumas questões importantes também, um adiantamento de informações sobre o novo plano plurianual que vai ser votado esse ano e que vale para 4 anos, né? Só reforçando aqui rapidamente também para os nossos queridos ouvintes, né, Sandra, Felipe, vamos lembrar que o plano plurianual é estratégico do governo, tem essa vigência de 4 anos, começa numa gestão e termina, na verdade, na outra gestão, o primeiro ano dos prefeitos, quando eleitos ou reeleitos, você trabalha ainda com o plano plurianual do momento anterior, né? Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias é aquele instrumento anual que estabelece as prioridades do governo, metas fiscais, as normas para elaboração e execução também da Lei do Orçamento Anual, além de outras questões relevantes aí do orçamento para o próximo ano. E a Lei do Orçamento Anual, a LOA, que é a que estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano seguinte. Nesse caso, a audiência era sobre a LDO, adiantou aspectos do PPA, né? E muitas discussões ali acabaram surgindo, questões de metas, questões de prioridades, áreas que não têm rubricas específicas, falando bastante das questões de impactos ambientais, estão ainda muito negligenciadas na leitura de parte dos vereadores ali. Participaram principalmente da reunião a Mariana Conte do PSOL, Wagner Romão do PT, a Fernanda Souto do PSOL, Paola Miguel do PT e Guilherme Teixeira do PL, né? E vários aspectos acabaram sendo elucidados ali, muitas sugestões, milhares, né, na verdade, têm chegado aí para o orçamento, e a gente sempre reforça que é importantíssima a participação da sociedade civil organizada, dos cidadãos, fazendo as devidas cobranças. É isso, eu fico por aqui. Um grande abraço para você, Felipe, Sandra, queridos ouvintes, né? Um bom final de semana. Sabadão, participo aqui do Revista CBN com a Pétria Chaves, na programação nacional da CBN, comentando um pouco mais sobre a semana política que cá entre nós foi bem agitada, né? Principalmente no STF. Um abração e até lá.